chegou com pancha de campeão da América e saiu como campanha de rebaixado no Campeonato Brasileiro. Que coisa! Hoje tem seleção brasileira, aliás, e por falar em Copa América, hein, gente? Só se fala em outra coisa, hein? A gente dá mais visão para a Eurocopa, para outros jogos, do que para a Copa América. Ninguém falando de Copa América. Que coisa, que coisa. Me assusta, às vezes, a repercussão do futebol sul-americano. E por isso, claro, explica-se outras questões também, como o fato de estarmos tão distante do padrão europeu, este padrão que vem dominando nos últimos anos aí a Copa do Mundo, com exceção, obviamente, da última edição, onde a Argentina chegou muito bem. Bom, vamos lá. Começando a falar também da rodada do Brasileirão, tem Ponte e Guarani pra gente esmiuçar. O Bugrão perdeu mais uma vez. A Ponte Preta joga amanhã e depois é o encontro dos dois. É o encontro campineiro, derby campineiro. Talvez o derby do interior do Brasil mais tradicional deste país futebol. Tudo bem, Carlão de Freitas? Boa tarde pra você, meu caro. Tudo certo? Oi, Eliel. Boa tarde a você, boa tarde ao ouvinte CBN, tudo tranquilo. E você citou, né, sobre o derby campineiro e, infelizmente, podemos disputar ou trabalhar ou acompanhar o derby com os dois na zona de rebaixamento, né? Sinal dos tempos, o Guarani da Lanterna e a Ponte, se não conquistar um bom resultado diante do Ceará, pode estar entre os 4 últimos. Um clássico tão tradicional. Pode ser o penúltimo em brasileiros, né, cara? Disputado nesta tristeza, né, realmente. E hoje nós lembrávamos, né, eu e Antônio Lupi no CBN Esportes, há 20 anos a gente não disputa um derby na Série A do Brasileirão. Muito tempo, hein? Muito tempo. Muito tempo. Boa tarde para você, Fábio Scheibe. Tudo bem, Scheibe? Fala, Eliel. Boa tarde, ouvinte CBN. Você falou em seleção brasileira. A seleção brasileira hoje tem o primeiro jogo oficial sob o comando de Dorival Júnior. Vai ser lá em Los Angeles, no SoFi Stadium. Sabe quanto custou? SoFi Stadium. Enfim, tá sabe quanto custou esse estádio lá nos Estados Unidos? Coisa de bilhões, né, Scheibe? 5,5 bilhões de dólares, o que daria 30 bilhões de reais. Ele já foi sede de eventos como o Super Bowl, da Copa do Mundo também, e até as Olimpíadas. Mais de 30 bilhões de reais, então, para o estádio que o Brasil vai jogar nesta noite contra a Costa Rica. E lembra uma Rua Javari. Guardadas as devidas proporções, lembra uma Rua Javari. A única diferença é que lembra a Rua Javari de 2.450 para a Rua Javari de fato que é, né? Mas enfim. Tudo bem, William Cabelo, William Hair, como canta a plenos pulmões na redação Marco Guarizo, de maneira exaustiva, cansativa e introspectiva também. Tudo bem? Boa tarde, Eliel, Carlão, Lupe, Fábio Scheibe, onde estiver toda a nossa audiência. Tudo jóia, tudo beleza, né? Chegando o derby aí, situação trevosa dos clubes de Campinas, que a gente vai falar mais um pouco ao longo do programa. E onde teremos também o sarcófago para nos alegrar. Aliás, o cabelo tá desanimado hoje. Não tô não, Fábio. Eu senti isso também, mas eu não ia falar não. Mas é porque ele deveria estar feliz, já que o Primavera não perdeu neste fim de semana. aliás, domingo de derbys, hein? Porque Primavera e Capivariano foi alterado para domingo às 10 da manhã. Depois tem o derby. O Capivariano que pediu. Não, foi uma questão da CPFL, obras no entorno do gigante da Vila Industrial, então, mediante essa questão, alterou para o domingo, 10 da manhã, Primavera e Capivariano, e depois é lógico... Você vê a importância do estádio, do jogo, hein? Não é Você que... sentia a importância do jogo. É que cidade organizada trabalha com planejamento. Tô vendo o planejamento, tô vendo. Aí, peraí que tem um jogo aqui. Joga pro domingo de manhã isso aí, pelo amor de Deus. É planejamento. Fica tranquilo, Tudo bem, garoto. Antônio Lupi? O gigante tá... É a primeira vez que a CPFL pede o adiamento de um jogo na história do futebol. Tudo bem, Eliel? Boa tarde pra você, pro Carlão, pro Cabelo, pro Fábio Scheibe, pra todo mundo que tá acompanhando. Hoje é dia 24 de junho, hoje é dia de São João. Aliás, grande São João, hoje é dia de São João, mas também eu quero desejar o parabéns também. Olha a fogueira aí. Olha a cobra, mentira. Olha a ponte na quebrar, mentira. A ponte, cuidado. Cuidado, ponte. Olha a ponte. Olha a ponte. Olha a Série B. É verdade. Olha a Série C. Nossa. É o seguinte.
Hoje também é dia, quero desejar aqui os parabéns para todos os devotos de São João, para Verdade. os policiais militares, hoje é dia da Polícia Militar, Opa, hoje também legal. é dia da indústria gráfica, Olha aí. opa. Olha. hoje também é dia do caboclo. Sabe o que é o caboclo? É a miscigenação entre índios e brancos. Muito bem. Então, parabéns Boa. aí aos caboclos. E também, hoje é o Dia Internacional do Leite. Parabéns para você Olha que aí, delícia. trabalha com leite ou aquele que gosta também de leite. Abraço pro César. César César Leite. Leite, Boa. César Leite. É. E hoje é dia do Ah, disco olha. voador também, viu? Só para não deixar... Nossa, então tem que tomar cuidado, porque se o cabelo sair daí vai ser abduzido. Ele já foi... Ele já Quem vai- sabe buscam ele. Ô, Eliel. Foi convidado pro evento. Ô, Eliel, Pois não, Will. e aniversário dele hoje, hein? De quem? Adivinha, de quem? Ué, da força da opinião. Ah, não, mas eu tava guardando. Ah, então guarda, Eu então tava guarda. guardando, porque daqui a pouco nós teremos uma participação ao vivo aqui no Arena CBN, que vai comprovar aquilo que a gente fala, né? Aliás, estamos num evento aqui de fato ou fake, né? Diferenciando isso. Daqui a pouco, a primeira participação de muitas aqui no Arena CBN, aniversário do JCF, a grife da informação, o ao concurso dos comentários, e a gente vai dar um parabéns diferente. Daqui a pouco. Vamos guardar, agora não. Vamos guardar. Bom, no dia 24 de junho, Opa, a Ponte Preta esteve em campo. não, o Guarani. A Guarani esteve em campo. O Guarani esteve em campo. E foi no mesmo ano do lançamento dessa música aqui, ó. Ah, Britney Spears, né? Esse estilo, esse jeito de cantar inconfundível. Britney Spears. Tá louco. Tá doido. Muito bom. Bastante demais. Eu sou fã da Britney Spears, sou fã. É parecida com ela, mas não é. Ah, mas é a Britney, pô. Não é. Consigo reconhecer a voz de Britney até sobre outra voz. 4h15, o Arena tá no ar. Se você sabe o ano do sarcófago, mande aí. A gente vai falar da derrota do Guarani. Tem jogo da Ponte amanhã, tem seleção brasileira. Tem jogos agora pela Eurocopa, hein? Quem tá jogando, Fábio Scheibe? 0-0 Itália e Croácia, e a Espanha está batendo a Albânia por 1-0, a definição do grupo B. O grupo B está ficando com a Espanha com 9 pontos, Itália com 4 e Croácia com 3. A Albânia do técnico Silvinho é a última do grupo, um pontinho apenas. 4h16, o Arena, direto aqui da Unicamp comigo, e o comando técnico do Naldo Araújo e o seu irmão Naldo Araújo 2, Daniel França no streaming e Nilson Belisário no áudio. No áudio é bom, hein? o Arena CBN tá no ar. Beleza. Apresentação: Eliel Almeida. Arena CBN. Oferecimento Munkmac, locação de caminhões Munk e guindastes. munkmac.com.br. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred.
CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. São 4h18 de volta com o nosso Arena CBN. Antônio Luperson, o que os ouvintes estão mandando aí? O que a galera tá colocando já no nosso WhatsApp? Que, aliás, é o WhatsApp que mais bomba em Campinas e região, hein? É o 991869070, o WhatsApp aqui da CBN Campinas, e você vai passando pra gente as mensagens, 991869070, tá bom? Vamos lá, 991869070. Vai, Lupe! Vamos lá, deixa eu mandar um abraço aqui pro Marcelo, grande Marcelão. Mandou mensagem aqui, rapaz, é um negócio do Guarani, hein? A informação foi publicada pelo Lucas Rossafa, que em votação o Conselho de Administração decidiu pela extinção definitiva do cargo de CEO do Guarani. Portanto, o Ricardo Moisés não terá mais nenhuma influência na função do Guarani. Notícia quente essa, hein? Bombástica, hein? Bombástica. Boa tarde, não vai falar nada de mais um pênalti ridículo dado a favor do Flamengo? Tá ficando chato isso. Ouvinte? É o Reginaldo, não é o Rossi, é o outro Reginaldo. Reginaldo, me dá um minuto pra falar desse assunto aí, cara. Não, pelo amor de Deus, vamos ser honestos. A arbitragem brasileira é uma das coisas mais vergonhosas existentes no futebol. Se aquilo lá foi pênalti, a gente tem que parar o futebol. Tem que parar o futebol. Que absurdo, que absurdo. O Bruno Henrique, primeiro, na minha visão, há uma disputa ombro a ombro. Não há, na minha visão, ação faltosa do Bruno Henrique para cima do jogador do Fluminense. Mas, nessa disputa ombro a ombro, o cara cai, meu velho. Os caras estão em alta velocidade, a cerca de 20 km por hora. Pela disputa, o outro caiu, o outro que tropeça no que caiu, ele é culpado de alguma infração, de alguma ação faltosa? Desculpa, mas tem hora que realmente dá para desconfiar que há um bom senso muito a favor do Flamengo, há uma boa vontade enorme. Sequer os caras que estavam no VAR tiveram a capacidade de não acionar o árbitro, para que ele pudesse ver por vários ângulos e ter uma visão melhor do que aconteceu. E isso me preocupa, sabe por quê, Cabelo? Porque se tivesse sido o contrário, se o árbitro não tivesse dado o pênalti, eu tenho certeza que teriam chamado ele. Você não quer dar uma olhadinha melhor? Não tenha dúvida. Gente, não tenha é uma brincadeira de mau gosto com o futebol brasileiro. E isso dá mais... O cara caiu porque os dois estavam disputando, aí o que caiu, que tá lá se estatelando no chão, o outro tropeça, é pênalti. Não, que absurdo isso. Um absurdo. Isso dá margem pra você pensar muita coisa, né? É lógico, a gente não pode falar sem provas, a gente tem que manter uma linha responsável, mas o que dá mais pra gente pensar muita coisa dá. E aí cada um tira a sua própria conclusão. Pra mim foi ridículo, não teve. E é isso que você falou, Eliel. É vergonhoso. E aí a gente acaba... Isso aí gera uma geração em cadeia. Por exemplo, o Fluminense, que tá mal das pernas no Campeonato Brasileiro, saiu prejudicado. Sim. Porque perdeu, continua atolado no Z4 e agora vai colocar fim a um trabalho de um tempo que é o do Fernando Diniz, que há muito tempo já está no comando técnico. E se tivesse empatado, por exemplo, um 0-0, que seria o resultado mais justo do jogo, será que teria o mesmo cenário, a saída, o fim do trabalho? Então, é uma coisa que acaba, sabe, uma coisa puxa a outra. E a gente precisa, como o Eliel disse, você também, Cabelo, pensar urgentemente a respeito dessa situação, viu? Não, Fernando Diniz, né, Eliel? Não acusando nada. Eu disse aqui, existe uma boa vontade pro Flamengo, quando é o Flamengo. Precisa ver no VAR? Não, tá decidido, foi pênalti mesmo. Mas o juiz não viu. Chama o juiz lá pra ver o VAR, mais 818 câmeras à disposição dele. Gente, esse tipo de pênalti é um absurdo. Futebol é um esporte de contato. É claro que os jogadores do Flamengo ficam nervosos, ficam pilhados, brigam com o árbitro,
Porque o árbitro, ele pode dar o cartão amarelo, depois ele dá o vermelho, não pode falar mais nada. Entendeu? Só que quem vai tirar do prejuízo do Fluminense esse pontinho aí? O cara que foi expulso lá, o Fernando Diniz, porque xingou o árbitro, tá errado, claro, perfeito, tá expulso. Mas e a arbitragem? Quem vai dar esse pontinho pro Fluminense? O que vai ser feito? Porque o jogador xinga, o treinador xinga, eles são expulsos, são punidos na hora. E o clube, quando é prejudicado por um ato de arbitragem? Entendeu? E também tô cansado desse monte de comentarista do óbvio, hein? A galera que veio ontem, mas merecido, porque é o time que mais atacou, é óbvio. Olha o poderio que o Flamengo tem, a obrigação do Flamengo espremer o Fluminense, o Vasco, o Botafogo, quem quer que seja. É obrigação. Isso não significa que porque ele foi o que mais atacou, merecia o resultado. Porque aí nós estamos descartando o time que melhor defendeu. É um negócio absurdo. O comentarista do óbvio me irrita também, viu, Fábio Chay? Infelizmente é um assunto recorrente esse da arbitragem, né? Passa a temporada, entra a temporada, é a mesma coisa e parece que não vai ter fim, né? Enquanto os clubes não se unirem e obrigarem a CBF ou mesmo uma provável liga que venha a surgir no Brasil a profissionalizar a arbitragem, esses erros pequenos assim, né? Poderiam ser até fáceis, poderiam ser contornados de uma forma melhor, senão a gente já está sempre falando desses erros de arbitragem rodada após rodada. Você falou do Fernando Diniz, né? E o Atlético Paranaense já entrou em contato com ele depois da saída do Cuca. O Cuca foi mais um treinador que deixou o comando de uma equipe da Série A. Fernando Diniz pode estar acertando com o Furacão e Cuca pode estar indo para o Cruzeiro também, viu? A dança das cadeiras na Série A do Brasileirão. E super errado, né? O Fernando Diniz entra naquilo que a gente conversou, ele precisa parar, gente. Ele precisa não parar. Ele precisa parar para ele descansar a imagem, descansar a cabeça. Ele tá muito pilhado, cara. Ele precisa ter uma pausa, não é parar a carreira. Entenda o que eu tô dizendo. Fala aí o que os ouvintes estão mandando, Lupe. Deixa eu mandar aqui um grande abraço pro... Boa tarde, irmãos. Já vou avisando, Vinícius Popó reestreou pelo Leão. E com o gol e também do Yuri, iremos assombrar lá dentro de novo. É o André Costa de Capivari, falando que o Cabelo vai se dar mal nessa situação. Um abraço. Foi o jogo do Capivariano? Bateu o Rio Branco por 2 horas, assisti um belo jogo do Capivariano. O que tá vindo aí, vai aguentando. E domingo, em Dayatuba, clássico Primavera e Capivariano. E fala aí, nós vamos apostar o quê? Não. Vamos deixar isso pra lá, Leão. Ô, Eliel, o Marcelo disse o seguinte, concordo, mas houve pênalti no Davi Luiz. Que pênalti foi esse? Mas um erro não justifica o outro, né? Um erro não justifica o outro, né? Se foi pênalti antes, teria que ter dado no Davi Luiz e não compensar num pênalti tão absurdo como foi aquele. Boa tarde, Eliel. É praticamente o mesmo lance da final do Paulista, com um pênalti a favor do Palmeiras. Existe uma boa vontade danada também. Mensagem do Daniel. Ali foi pênalti, muito pênalti. Oi, não sabia que o Diniz tinha caído. Caiu. Ficou sabendo aqui, ó, na CBN. É isso aí. Aliás, por falar em CBN, desculpa te cortar um minutinho aí. Não, sem problema. Hoje é um dia muito especial pro rádio em Campinas. Sim. Né? São 4 horas e 26 minutos. São 7 décadas acompanhando o comentarista que realmente fez história nessa casa. Hoje não está nessa casa ainda. Não faz parte dessa casa ainda. Mas está com a gente aqui porque, sim, decidimos homenageá-lo ao vivo, aqui na CBN Campinas. João Carlos de Freitas, o nosso intimamente chamado de JCF. É uma prévia do que vem por aí. Boa tarde para você, João Carlos de Freitas. Parabéns, feliz aniversário. Um prazer poder te dar esses parabéns ao vivo aqui no Arena CBN. Nós que temos todos os dias que aguentar Carlão de Freitas, ficamos felizes hoje por ter você aqui com a gente para te dar esses parabéns ao vivo. Não foi? Foi. Alô? Opa, agora estamos ouvindo, João. Alô, estamos te ouvindo. Opa. Sim. É com a gente aqui. Acho que ele. Eu não sei se ele consegue. Eu tô ouvindo. Tá ouvindo? Eu não sei, eu acho que ele não me ouviu, né? Eu tô te ouvindo. Faz você. Eu tô ouvindo, cara. Tá. Fala, papai João Carlos de Freitas, tudo bem?
eu não sei se você consegue ouvir o Eliel. O Eliel queria te parabenizar, Você tá setentão. me ouvindo, João? Chama o Eliel aí, vamos puxar a orelha do Eliel aí. Ah, ele não ouve você. Ele não Ele não me ouve, Não, que não. pena. Estou no caminhão. Não tá me aqui. ouvindo? É o Ah, seguinte, agora eu fiquei nervoso. o Eliel está lá no News Truck, lá na Unicamp. Ele queria te dar os parabéns. 70 anos, mas mesmo você estando em outro prefixo, te homenagear pelo setentão, papai. Pergunta se já assinou o Ô, contrato. Carlão, obrigado, meu filho, obrigado a você. Eu não sei, deixa eu ver se eu errar, você me corrija aí. Um abraço para o Eliel que eu tive um contato apenas com ele, né? Mas como você fala tão bem dele, para mim é como se fosse já, né, o outro filho, né? Porque quem trata bem os nossos filhos acaba se tornando também nossos filhos, né? Então, um abração, um beijão para o Eliel. Tem que estar aí o Lupe, Tá, você Lupe. tá contigo aí, deve estar aí, grande Lupe. Cabelo. Parabéns, João. Felicidades. Saudade do cabelo. João! A última vez que eu tive com o cabelo foi na casa de Rodrigo, filho de mestre de carro. Tivemos lá uma grande resenha. Ô, João, feliz aniversário, bom demais falar contigo. Sim, foi essa a última vez que nos encontramos e que em breve, quem sabe, vamos tomar aquele refrigerantezinho, hein, mestre? Pra gente... Você sabe que eu gosto com colarinho, bastante colarinho, Eu então sei, eu também. vamos combinar. Eu vou nesse diapasão também. Um abraço, feliz aniversário. E o Fábio Scheib, que eu vou confessar a vocês aí, viu? Eu me tornei fã do Fábio Scheib, cara, porque antes de entrar no ar aqui, eu fico ouvindo vocês e fico ouvindo as informações. Então eu sempre falo pro Lupe, informa direitinho, porque depois eu tenho que replicar lá, né? E o Fabião também, ele entra com as informações e tá torcendo mal, né? Torce para aquele que não tem mundial. Ele torce para aquele que não tem mundial, mas em compensação aqui ele manda mesmo. Um beijão pro Fábio Scheib, eu tenho muito amizade com o irmão dele, né? E eu queria muito ficar com vocês pra gente tomar um refrigerante com colarinho moderado, conversar mais com o Eliel. Eliel é um menino que já está fazendo grande sucesso em Campinas, né, que já parece que é campineiro há muito tempo. Daqui a pouco ele vai até escolher um time para torcer, não é mesmo? E sentir, aproveitar um pouquinho aí o carinho de vocês. E a todos vocês, o Eliel, que eu sei que comanda a equipe, a minha gratidão especial por estar tratando bem o Carlão, né? Quem trata bem os nossos filhos ficam também nossos filhos. E a todos vocês que têm amizade com o Carlão, outros são meus pupilos ainda, né? E é isso aí, eu estou muito feliz com a homenagem de vocês, com a lembrança de vocês, e um beijão, né? Um beijão para todo mundo aí. Que vocês sejam felizes aí, né? Vocês aí, nós aqui, e a gente fazendo realmente essa, entendeu? Revirando aqui a tarde esportiva de Campinas. Valeu, show de bola. É uma prévia do que vem por aí, né? Foi rápido hoje, né? Que é o que o contrato atual dele permite, mas é uma prévia do que vem por aí. Obrigado ao João Carlos de Freitas por participar do Arena, 70 anos de idade, hein? Parabéns, João. Importante homenagear, é claro que a gente deixa o lado da brincadeira de lado aí, mas é importante homenagear esse cara que segurou a bandeira do microfone da CBN Campinas por tantos anos, né? Nada mais do que justo. Não são 69, não são 68, são 70 anos, data redonda, tipo Lupe, assim, então a gente gosta de homenagear mesmo ao vivo. Parabéns, João Carlos de Freitas. Claro, né? 70 já passaram e quem sabe os próximos 70 não serão aqui, né? Tem que levantar o tempo lá. Então tá bom. João, obrigado. Valeu. Beijo, vai até mais. Já. Valeu. Falou, Carlão. CBN, a gente volta já. Repórter CBN.
Segunda-feira, 24 de junho de 2024. O presidente Lula se encontrou hoje com o filósofo Noam Chomsky, com o escritor Raduan Nassar e com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, em São Paulo. De acordo com o Palácio do Planalto, as visitas foram de caráter privado. O encontro aconteceu na casa de Fernando Henrique e durou 35 minutos. Lula havia deixado Brasília na manhã de ontem e deve voltar ainda hoje à capital federal. A diretoria colegiada da Agência Nacional de Aviação Civil vai se reunir amanhã para decidir se abre uma consulta pública para debater punições a passageiros que causarem confusões em aeronaves e aeroportos. A proposta da ANAC é que a penalidade para casos gravíssimos desse tipo de comportamento seja a proibição de voar por 1 ano. De acordo com a Associação Brasileira das Empresas Aéreas, foram registrados mais de 3 mil casos de confusão nesses ambientes desde 2019. Entre as ocorrências destacaram-se agressões e ameaças. A estimativa de crescimento da economia brasileira para 2024 subiu levemente de 2,08% para 2,09%. Para o ano que vem, a projeção de alta do PIB do país permanece em 2% a 28 semanas. Os dados fazem parte do Boletim Focus divulgado pelo Banco Central nesta segunda-feira. O músico Paul McCartney confirmou que vai se apresentar em São Paulo e em Florianópolis neste ano. O show na capital paulista marcado para o dia 15 de outubro no Allianz Parque e a apresentação na capital catarinense será no estádio da Ressacada, no dia 19 do mesmo mês. A pré-venda de ingressos começa amanhã e a venda para o público geral será aberta na quarta-feira. No horário de Brasília, 4h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estradas. Oferecimento: vem pra Daruge Chevrolet. Só quem vende mais, pode mais. 19-3753-4400. 4h35, as informações do trânsito. Mário Quintino. Fala, Eliel. Boa semana para você, para todo mundo que nos acompanha. Começo falando da rodovia Anhanguera, inclusive agradecendo a participação aí dos nossos ouvintes que comentaram sobre um incêndio que acontece em uma área de mata às margens da rodovia no quilômetro 117. Atenção, então, você que vem em direção da capital, é bem nas proximidades já também do trevo de Nova Odessa, já tem equipes ali fazendo o combate a essas chamas, mas de qualquer modo, atenção aí pela rodovia. A Bandeirantes, por enquanto, tem boas condições nos dois sentidos, tanto em direção da capital quanto no sentido do interior, e a Panzana, a ligação entre elas, também segue aí sem dificuldades. Falando ainda da rodovia Santos Dumont, movimentação maior em direção de Indaiatuba, principalmente na saída de Campinas pela Prestes Maia. Eliel. Obrigado, Mário. Até já no ponto final. Já pensou em comprar seu carro novo ou seminovo e ter até 100 meses para pagar? E o melhor, sem juros e sem entrada? A Embracon te dá aquela mãozinha para realizar esse sonho. Acesse consórcio Embracon e acelere o seu. Campanha do Agasalho 2024. Doe um agasalho e aqueça uma vida. A nossa atitude solidária é um ato de amor para aquecer o corpo e o coração de muitas pessoas em situação de vulnerabilidade. Contribua doando roupas, calçados, lençóis e cobertores, limpos e em bom estado. Dê preferência para doações de roupas masculinas, que são especialmente necessárias. Mas não esqueça também das crianças e das peças infanto-juvenis. Muitas cidades da nossa região estão engajadas nesta causa e fazendo sua parte. Acesse o site campanhadoagasalho.eptv.com.br para verificar o posto de arrecadação mais próximo da sua residência. Doe um agasalho e aqueça uma vida. Iniciativa EPTV. Apoio CBN Campinas. Bom dia para você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. Estúdio CBN.
As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Horas e 38 minutos de volta com a Arena CBN. Repercute, né? É bom. É bom de vez em quando ele participar aqui pro pessoal lembrar que ele ainda tá no rádio, né? Senão a galera não tem noção que ele tá falando ainda, né? Nossa. Abraço pro João Carlos de Freitas, esse parceiraço nosso. Ô, Carlão, quero que você esmiuça o jogo do Bugre aí, porque eu vou falar a verdade pra você. Ai, Bugre, hein? Cara, se a gente falou contra o Avaí, algo positivo aconteceu, contra o Ituano, a própria reação também a gente elogiou, contra o CRB não teve nada disso. Pequenos lampejos, mas o CRB venceu por 1-0, mas levou a partida como quis, em nenhum momento foi ameaçado, foi aquele jogo assim que dava para perceber que o Guarani não iria ganhar, poucas movimentações de treinamento, sabe, sem ultrapassagem dos laterais, uma jogada por dentro, os responsáveis pela armação não apareceram, né? Luan Dias não jogou nada, o próprio Bruno Oliveira quando entrou também não ajudou. E isso acaba refletindo no ataque que pouco produziu, né? A gente fala do ataque e já se lembra do Caio Dantas, que foi o cara que buscou o empate no jogo contra o Ituano. E lá em Alagoas ficou sozinho, sem um jogador para dialogar, para tabelar, para criar jogadas. E o Guarani perdeu merecidamente, sem oferecer qualquer resistência ao CRB. O jogo lá em Alagoas foi assustador. Se a gente percebia alguma evolução, lá em Alagoas caiu por terra e teve um último lance que nós estávamos aqui no estúdio CBN, nós quase chutamos a mesa aqui de irritação, né? E o Lupe pode até exemplificar isso. O último lance de jogo, o último segundo, o último instante, o Guarani uma falta para cobrar. Ao invés de jogar na área e ver, né, e seja o que Deus quiser, não. Ele tocou de lado, o árbitro foi lá e terminou a partida. Então esse foi o retrato do Guarani no jogo em Alagoas, mesmo com a supervisão, a nova gestão com o técnico Pintado, não mostrou nada e deixa o seu torcedor desanimado. Pode ficar à vontade para discutir o assunto aí, que eu tô numa reunião aqui. Então vai lá. Esse lance é uma continuidade, isso, né, Carlão? Claro. Uma continuidade. É reunião com o Luan Amaral, e eu fui o primeiro a perguntar no evento aqui hoje. Mas então, continue na reunião, que é importante. Não é fake não, é fato. Pode ir, né? É importante. Mas vai virar fake no fim do ano. Na hora que chegar. O Guarani que tem que nós aí, essa semana, né, de preparação para o derby contra Pode ir, gente, fica à vontade aí. A Ponte Preta. O Guarani está tendo dificuldades, falar, né? Principalmente na... o Chaibe. Fala, cabeça. O Chaibe tá falando. O Chaibe tá falando. O Chaibe tá falando. Pode ir, continue. É uma continuidade, né, do trabalho do Guarani, apesar da mudança de técnico, a gente vê o time bastante, na verdade, muito abaixo do esperado. A torcida do Bugre está preocupada realmente. O Guarani ocupa a lanterna do campeonato e não tem perspectiva de melhora, né? Pode ser que o jogo contra a Ponte Preta seja um marco aí para tentar uma reabilitação no campeonato, mas 5 pontos em 12 rodadas fazem o torcedor do Bugrino ficar muito apreensivo, porque se o Guarani não virar esse primeiro turno com mais de 20 pontos, creio eu que vai ser muito complicado o segundo turno, vai ser só uma continuidade para esse rebaixamento que parece que vem cada vez mais forte para o Brinco de Ouro, né? E o alvo, por enquanto, da torcida é o Ricardo Moisés. E a informação que o ouvinte mandou, e a gente dá o crédito aqui, o Lucas Sossafa acabou divulgando, é que o Conselho de Administração decidiu pela extinção definitiva do cargo de CEO do Guarani. Ricardo Moisés, se isso for comprovado, né, através da mesa do Conselho e tudo mais, não terá mais nenhuma influência na função do Guarani. Ele deve tratar apenas assuntos administrativos e da recuperação judicial. É uma informação que
Que mexe um pouquinho nos bastidores do Bugre em relação ao principal alvo da torcida. E esse é o caldeirão do Guarani pré-derby, né? Só que apesar disso, eu não acredito. É claro que oficialmente o Guarani divulga isso, mas eu não acredito. prática... O Ricardo Moisés é um cara muito influente lá dentro, é um cara que tem livre acesso com o André Marconato no dia a dia. Acho muito difícil, acho pouco provável que isso aconteça. O Ricardo Moisés, ele só não vai ter influência nos bastidores, no dia a dia do Guarani, se ele sair realmente da entidade. Do clube. Ele permanecendo lá, ele tem voz ativa, mesmo não sendo oficialmente ou não tendo um cargo. E aí esse caldeirão do Guarani pré-derby, né? É um time que pouco mostrou, um time moroso, um time... eu não diria desinteressado, mas um time sem alma, sem vibração, sem... Lupe, Cabelo, Fabião, o Fábio falou de 20 pontos, o Guarani tem 5 pontos, né? 5 pontos. Restando 7 rodadas pro fechamento, né? Do primeiro turno. Cara, para ele chegar a 20 pontos, uma vitória 8, 11, 14, 17, 20. 5 vitórias em 7 jogos, né? E mesmo virando com 20 pontos, que é uma previsão que dá até para você recuperar no segundo turno, mas tem que ter um aproveitamento importantíssimo, mas 20 pontos é uma posição que não tira o time da zona do rebaixamento ainda. Né? É assim, impossível? Não. Mas é... Improvável? Muito difícil. Sem perspectiva de futuro. É um time que não faz a gente acreditar. De repente ganha da Ponte e tal, com autoridade. Muda totalmente. Futebol ele é maluco. Agora, hoje... Né, no dia 24, é um time que não passa essa confiança de que vai ter esse aproveitamento para chegar a 20 pontos na virada do turno. E detalhe que o Guarani perdeu jogadores pro derby. Não tem o Anderson Leite, não tem o Reinaldo e o Heitor é dúvida. O Heitor, lateral direito, saiu chorando lá de Maceió com um problema no tornozelo, no joelho, e vai ser reavaliado durante a semana pelo departamento médico, mas pela imagem... E não sei, acho que desses 3, acho que o que vai sentir aí é o Anderson Leite no meio campo, né? Até porque o Heitor tem o Diogo Matheus, né? Tem o Diogo Matheus. Agora, se tem um alento, se é que a gente pode chamar de alento pro Guarani, pra torcida bugrina, é a questão histórica de que eu sei que tá cedo ainda pra falar em derby, afinal a Ponte joga com o Ceará amanhã, mas a partir pós-Ponte Ceará o assunto será derby, e historicamente, quem está mal, às vezes se reergue. Mas eu acho que pros dois é o jogo vencível. Até na semana passada eu disse, até o Léo brincou e tal, mas é verdade, porque, por exemplo, entre Ponte e Ceará, entre Guarani e Ceará, e com todo respeito ao Guarani, pela campanha que faz, é muito mais difícil pra Ponte, mesmo jogando no Moisés, ela vencer o Ceará do que ela vencer o Guarani. Sim, né? Assim como pro Guarani. Né? Muito mais, é menos difícil vencer a Ponte Preta do que o CRB lá em Alagoas. Então é um jogo que para os dois ele é essencial, não só em termos da rivalidade, a história e tal, mas o time por time, as equipes se equiparam. Não pense o torcedor da Ponte que ela vai chegar lá, independente do que acontecer contra o Ceará, e vai deitar e rolar. Não é assim. O time da Ponte ele não é tão melhor que o time do Guarani, não. Lembrando que, dependendo dos resultados e caso ela entra na zona do rebaixamento. Então, qual que é? O derby do rebaixamento. Então, e qual que é a superioridade da Ponte nesse quesito? Então, eu acho um jogo muito igual. De repente, a Ponte tem algumas individualidades, tá? Um Elvis, por exemplo, um Matheus Regis, que o Guarani hoje não tem. Mas eu não acho o suficiente para colocar na conta da Ponte um super favoritismo, uns 3 pontos a computar, mas de jeito, mas muito longe. A Ponte não ganhou uma fora de casa. Então qual que é a confiança que a Ponte passa pro seu torcedor? Que ela vai chegar lá no brinco de ouro e pronto, só ir lá e carimbar os 3 pontos. Mas muito longe disso. Infelizmente, um derby equilibrado, mas na parte de baixo, né? Nivelado por baixo. O Cabelo falou sobre rebaixamento aí, é isso mesmo, a Ponte enfrenta amanhã o Ceará e o Amazonas, que está atrás da Ponte Preta, é o primeiro time na zona de rebaixamento, enfrenta o Curitiba. Caso o Amazonas vença o Curitiba amanhã, lá em Manaus, e a Ponte Preta perca para o Ceará, o derby será com os dois times na zona de rebaixamento realmente, o que é muito ruim para a cidade, não? O que é muito ruim para o futebol campineiro. E o clássico dos desesperados, né? A Ponte Preta com 12 pontos ainda, caso não vença o Ceará, e o Guarani com 5 pontos. Para você ver a distância, onde o Guarani se meteu, o Guarani está nesse momento a 7 pontos de fora da zona de rebaixamento. É muita coisa, são 3 rodadas que o Guarani tem que conseguir vencer e torcer por conta dos adversários para sair da zona de rebaixamento. Ainda. Tava tudo caminhando bem, né? Inclusive o ouvinte mandou aqui, bom dia, boa tarde.
O Eliel trabalhou toda a semana passada, acordou cedo no domingo para trabalhar na Taça das Favelas e está hoje, em plena segunda-feira, trabalhando. Que orgulho desse menino, viu, Eliel? Tá ouvindo? Eu tô ouvindo, mas não tô participando. Vai tocando aí, o que tá rolando? Foi gravado rolou? isso, né? Foi gravado. Obrigado. O que tá rolando? Não, nada, Fala aí, fica manda aí. tranquilo. Tá tranquilo. É áudio de ouvinte? Não, é tudo tranquilo. Boa tarde, senhores. Sensacional a homenagem ao João Carlos de Freitas. O melhor... Sou fã de vocês. Obrigado, Thiago Vitor. Valeu, Thiagão. Grande abraço pra você. Um abraço também, sabe pra quem? Pro Zé Lúcio, de Campinas. Pega o time do Vila Bela e põe pra jogar no lugar do Guarani. É o Lúcio. Parabéns ao Vila Bela e né? parabéns ao São Marcos do Feminino, Isso. campeões da Taça das Favelas. O pessoal tá mandando mensagem também pra parabenizar a transmissão da Taça das Favelas em áudio. Boa tarde, pessoal, tudo bem? É o Daniel de Campinas. Queria mais uma vez parabenizar toda a equipe de vocês, a Bruna, o Júlio, pelo excelente trabalho na Taça das Favelas. Vocês não imaginam como isso fortalece a molecada da periferia. Cara, parabéns pelo profissionalismo, muito bem organizado, a transmissão de profissional. Parabéns a todos, viu? Abraço, Daniel. Ô, Daniel, obrigado. Aí, viu, ó? Todos os envolvidos. Aliás, tem, né, vários talentos nesses times. Opa! Eu fiquei olhando, porque muitas vezes o time que perde, o pessoal acaba não dando muita atenção, né? Mas tem um volante, acho que é o Japa, do São Cristóvão. O Vila Bela tem vários jogadores muito bons. Mas tem um volante no São Cristóvão, ele é japonês. Não é o Rafael Yoshida? Não sei, parece que ele jogava beisebol no... Bom, pode ser. Ele jogava beisebol em Dayatuba, se não me engano. Eu acho que é ele. Eu acho que é ele. Eu acho que vai... Tem time que não tem um volante. Ele ficou apertado por 3 jogadores no momento. Ele saiu, mas com muita habilidade. Muita categoria. O que pode atrapalhar um jogador desse tipo por exemplo, ele entrar no profissionalismo, né? Aquela coisa assim do dia a dia de trabalho, ter um porte físico de atleta, né? A condição de um atleta. Agora, tecnicamente não deixa a desejar, não. Não deixa. Agora, a gente tem... Pode ir. Não, a gente tem um exemplo claro, né? Não é da Taça das Favelas de Campinas, mas de São Paulo, do Rio de Janeiro também, onde o Patrick de Paula foi visto por um olheiro do Palmeiras, acabou sendo trazido para o Palmeiras e acabou jogando no profissional do Palmeiras, está no Botafogo agora, o Patrick de Paula, o volante, mas foi garimpado de uma Taça das Favelas também, em outro local, mas é o mesmo intuito dessa competição, tão querida no Brasil. Né? O Rodrigo Del Boni também fala da Taça da Favela, transmissão da IPTV. Já falamos aqui, falamos bastante. Del Boni, boa tarde a todos do Arena. Meus parabéns também ao João Carlos de Freitas, pai do nosso Carlão de Freitas, o cirúrgico na opinião. Mas eu quero saber o time de coração do João Carlos. Não tenho informação para te passar. É o Edson Baixo, não tenho, viu, Baixo? Santos? Santos, né? O Santos é uma das paixões. Boa tarde, CBN. Varmengo e Varmeiras vão dominando o futebol. Abraços. É o Edson de Campinas. Tá bravo aqui, hein? Nossa, estava acompanhando o Eliel falando sobre o pênalti do Flamengo. Cara, é brincadeira, lamentável, né? Lamentável. Eu não vi em nenhum momento falta no Bruno Henrique. Muita gente falando de falta no Calegari e tal, dentro do campo, dentro da área. Não vi nada. Toca o barco, o juizão foi lá. Hoje é aniversário do Messi também? Cal. 37 anos, verdade. 37 anos, Messi. O Cláudio que mandou mensagem lá do Jardim Proença. 37 anos. Melhor jogador. 37 anos. O melhor jogador que eu vi jogar antes de polêmica, porque eu não era nascido quando o Pelé jogou. Então, Antônio Lupe, foi o melhor jogador que eu vi jogar. Depois de Messi, Ronaldo Gaúcho. E aí depois vem Ronaldo, Romário e vários outros. Mas o cara que eu vi jogar, que eu queria levantar da cama pra assistir, era o Messi. Que eu vi jogar. Vamos pegar de 89 pra cá, Cabelo. Não, eu nasci em 89. Concorda ou não? Concordo. Não, se quiser discordar, pode discordar. Toda opinião deve ser respeitada. Mas como que vai discordar de Messi? Não tem... É que eu vi outros. Eu tive a felicidade de ver, mas assim... O próprio mas de 89 pra cá teve outros? Maradona jogou depois de 89 também. Maradona teve... Mais que o Messi?
De 89 pra cá, acho que o Maradona não jogou mais que o Ele Messi, jogou eu 94, a Copa. Não, mas tô falando nível Messi, acho que o Maradona não jogou. De 89 pra cá, pelo amor de Deus. 89 porque pra a cá. Copa ele recorte do Maradona. Ele conduz a Argentina. 84, quando ele estreia no Que Napoli, isso. até 90, 80, É. era demais. É que em 90 ele conduz a Argentina, logicamente, a final, daquele passe pro Canidia contra o Brasil, mas ele já faz a Copa se arrastando Já fisicamente, baleado, né? né? Já tava baleado, Tanto é que ele não fez um gol na Copa, ele fez um de pênalti contra a Itália, mas na decisão por pênalti, né? Não no tempo normal. Inclusive, hoje, dia 24 de junho de 2024, tá fazendo 34 anos desse gol do Canidia contra o Brasil. Nossa, mãe, a eliminação verdade. do Brasil contra a Argentina. Verdade. O Palmeiras e Flamídias são os times mais ajudados na história do futebol. Quem mandou mensagem aqui foi o Daniel. Daniel, final do telefone 8699. Tem mais participações aqui. Foi pênalti. Foi gol do Mengão e pronto, final. Simples. Erivan. Na verdade, foi mesmo. A gente respeita, né? O pênalti foi marcado e gol do Flamengo. Agora que foi um pênalti bem discutível, foi. Boa tarde, amigos do Arena CBN. Saudações tricolores. Será que o Zubeldia cai? Eliel encheu a tela ontem da IPTV na final da Festa das Favelas. Foi O Lupe gosta. Eu gosto. Parece que isso é. Ele gosta. Eu gosto. Jogou muito. Van Basten. Nossa, mano. Mas de 89 pra frente? Porque eu era pequenininho. O Van Basten até 93. Mas eu era pequeno, então eu não vi assim. Se lesionou muito, mas nossa, monstro, né? Boa tarde, pessoal. Há muito tempo acompanho o ACF. E recentemente vi o Carlão de Freitas. Não sabia que era filho e me perguntei o que aconteceu com ele porque parecia bem mais novo. Boa. Olá, boa tarde. Boa tarde também. Quem mandou mensagem aqui foi uma empresa, hein? Olha aí. Opa, tamo junto. Sou fã do Romário, mas vocês esquecem do fenômeno. Ronaldo, vocês não falam por quê? Não, eu falei, o Ronaldo. Outro monstro também. O Ronaldo também foi sensacional, mas assim, em termos de habilidade, o Ronaldo era um cara monstro, fez muitos gols, era também muito habilidoso. Mas o Messi, eu gostava de ver jogar ele e o Ronaldinho Gaúcho. Cara, tem alguns jogadores que, independente se você concorda ou não tem muito o que questionar, né? Então, se o cara fala Messi, opa, ok. Outro fala Ronaldinho Gaúcho, ok. Fenômeno, ok. Zico, Maradona, ok. Não tem como. Romário, não, mas o Romário, cara, também foi monstruoso. Nossa, e eu nem ligo. Zidane. O pessoal fala, o Romário era marrento. Eu não quero saber da bola, da arena. Eu sou fã. Dos que eu vi, pelo amor de Deus. Dentro da área. Nossa, o Júlio mandou um áudio aqui de 1 minuto e 20. Ele tá de folga, mas ele não deixa. Grande Júlio Nascimento. Vamos colocar. Eu vou te mandar aí, Nilson Belisário, tá na técnica. É o último aí que eu vou te mandar, tá? Parece tem mais de 1 minuto aí, ó. É esse último que eu te mandei. Vamos ver o que o Júlio falou. Parabéns a Lionel Andrés Messi Cututini, o maior jogador de uma geração. Acho que a comparação Messi-Maradona já ficou ultrapassada. Boa! Se a gente for falar de grandes times históricos, a gente vai falar de Real Madrid, de Stéfano, a gente vai falar de Pelé de Santos, vai falar do Barcelona de Messi. Não há nenhum time do Maradona, nem mesmo o Napoli, que é histórico ao lado do Careca, mas não entra na discussão dos top 10 da história. Messi, que já poderia ter sido campeão do mundo em 2014, graças a Higuaín contra a Alemanha não foi. E se fizer um mano a mano, a Argentina de Messi e a Argentina de Maradona, a gente vai ver que quando o assunto é carregar piano, o Messi é muito mais emblemático. O maior auge da história de um jogador, estou falando de 2011, 2012, uma temporada de 100 gols, um jogador que foi vencedor em prêmios individuais e coletivos. A discussão Messi-Maradona já está bem ultrapassada. Gosta ou não de uma polêmica? Gosto. Não pode ver. Ele vê uma confusão lá do lado da rua, ele atravessa e faz questão de saber quem que começou com tudo isso. Vai? Não, é opinião, respeito, mas Maradona também ganhou 86. Mas é tudo monstro. É tudo monstro. Que a gente vai... Então, assim, né? Agora. É igual, por exemplo, Messi, Cristiano Ronaldo. Eu sou mais o Messi. O Gullit foi melhor que o Messi? Eu acho... Não, mas foi outro monstruoso também. Mas o Messi, eu acho o futebol do Messi genuíno em relação ao Cristiano. Mas eu vou discordar de quem gosta de Cristiano Ronaldo, que é outro
ET do futebol? O que eu posso como. dizer é o seguinte, tudo isso que o Júlio falou, eu concordo, mas assim, plasticamente falando, eu prefiro o Maradona. Na época, tudo bem, é um futebol mais romântico e tal. Sorte a minha que vi. O intervalo a gente volta já. Arena CBN. Oferecimento Munkmac, locação de caminhões Munk e guindastes. munkmac.com.br. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro, não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. O Júlio poderia participar mais aqui, né? Pra dar. Porque. Nossa! Começa aqui, ó. O cara viajou, o Júlio tá com febre. Quem mandou aqui foi o Eu Marcelo. só queria dar tchau pra vocês aí que eu vou embora. Não, fica à vontade. Eu pensei que você já tinha ido. Não, porque agora começou o coffee break. E aí não dá pra segurar, entendeu? Então tá bom, então. Você quer dar o seu tchau palpite pra vocês. do sarcófago ou não? O palpite do sarcófago? Seu palpite é Isso. importante. Não, eu sei que ano que foi, mas eu não vou fazer isso com o cabelo, não. Deixa ele começar a semana ganhando. Então, Obrigado, Léo. Porque quem começa ganhando termina perdendo e tem derby no fim de semana. Tá ótimo. Valeu! O choro é livre. E hoje o Brasil vai ganhar 3-0. Eu já expliquei pra vocês que não entendem, é Copa América, mas tem a Costa Rica, enfim. 3-0 pro Brasil hoje. Boa. Valeu, Almeida. O choro é livre. Para o enforcado, o esperneio é o que resta. Segue o líder Everaldo Miranda de Campinas na escuta da melhor da melhor. Ele é torcedor, sabe de quem? Mengão. Malvadão. Malvadão. Deixa eu ver aqui. Parece sobre os craques muito coerentes. Cada qual fez sua história em seus respectivos tempos. Boa. Eliseu Cirino, grande Eliseu Cirino. Vocês são os melhores de todas as tardes. Olha aí. Valeu, Cristiano Gomes, hein? Valeu, Cristiano Gomes. E manda meus parabéns pro grande João Carlos 70 de Freitas. É o Dinho Almeida que mandou mensagem. Valeu, Dinho. O Carlão, que é filho dele, vai mandar. Os caras ligaram pro cara ao vivo, velho. Você tá doido. Não, ele é Nossa, maluco. e pior que ele fez um belo discurso e o João não escutou uma palavra. Vamos abrir. Pode soltar a música. Essa música não é da Britney Spears. É da Ferg, quando ela ainda era do Black Eyed Peas. E essa música, atenção, hein? Ela foi lançada no mesmo ano. Ela não estourou no mesmo ano do jogo. Eu já vou dar uma dica aqui, tá? Boa. Não deveria, mas dei. O Eliel vazou e não deu palpite, né? Então o Shaibe começa. Shaibe, que ano foi esse jogo? Pelo seu histórico musical. 2011. 2011. Você não tem uma dica aí? A Ponte jogou com quem? Não, o Guarani. O Guarani, perdão. O Guarani jogou com o Ituano. Quem? Ixi. Nossa. O Fábio Chave vai ter que voltar ao palpite dele, se ele quiser, claro. Quem tinha no Ituano?
Ituano tinha Sandro. Sandro, mantém, Chaib, ou não? 2011. 2011. E aí, Carlão? Eu vou de 2008. Carlão 2011, Fábio Chaib 2011. Para você que tá no youtube.com/CBN Campinas, você vai acompanhar a reportagem que foi exibida na época. Para quem tá no FM, o áudio. Noite jogo quente, o Guarani corre para fugir da zona de rebaixamento. Vai para cima do Ituano, que tem um dos melhores ataques do Brasileirão da Série B. O Bugre impõe ritmo nos primeiros minutos, mas falta precisão nos passes. O Ituano se solta aos poucos, mas também não leva perigo ao gol de Jean. Melhor para o Guarani, que aproveita e vai para o ataque. Everton se livra da marcação, chega à grande área, cai, levanta e manda para Jonas, que não domina bem a bola, mas consegue chutar de bico e marcar 1-0. A lua aparece e quem brilha agora é o Ituano com Rômulo, que fica cara a cara com Jean, 1-1. No segundo tempo, o Guarani volta ainda mais determinado. Wagner desce com velocidade, mas é atropelado por Márcio Santos na grande área. O juiz marca pênalti. Jonas bate de perna direita, 2-1. O quinto dele no campeonato. E aí, Cabelo? Bom, ganhamos. Boa! Brasileiro da Série B de 2005, reportagem de Graciele Andrade, Guarani de Jean, Alemão, Preto, César e Adavilson, Humberto, Márcio Araújo, depois Catatal, Everton, depois Marcelo e Alexandre Salles, depois Tuxo, Jonas e Wagner, técnico Luiz Carlos Ferreira. Pode fechar. Brasil e Costa Rica hoje, Carlão. 2-0 Brasil. Chaib. Brasil. Quanto? 3-1 Brasil. Brasil ganha de 4-0. 1-1. Amanhã a gente conta a história do jogo. Um grande abraço pra todo mundo. Vem aí o ponto final. Valeu! Arena CBN. Oferecimento Munkmac, locação de caminhões Munk e guindastes. munkmac.com.br